Bem-vindos à aula de Ajax do nosso curso de JavaScript. Ajax é a sigla para Asynchronous JavaScript and XML. E é uma técnica de programação utilizada para carregar conteúdos via XML, arquivo texto, páginas dinâmicas como ASP, um JSP, um PHP, utilizando JavaScript. Então, através do JavaScript, você faz acesso a um conteúdo dinâmico, recupera esse conteúdo dinâmico e coloca dentro da sua página HTML utilizando JavaScript. Para essa técnica de carregamento de conteúdo, nós damos o nome de Ajax. E nós temos Ajax em vários lugares, em várias páginas web. Quando você está acessando o seu e-mail e na sua caixa de e-mail web aparece uma nova mensagem para você sem a necessidade de recarregar a página, ali nós estamos vendo o uso de Ajax. No Google, quando você faz uma pesquisa por uma palavra-chave e ele automaticamente traz uma lista de pesquisas prováveis que você queira fazer, ali estamos vendo o uso de Ajax. Nos mapas do Google Maps, quando você arrasta os mapas de um lado para o outro e automaticamente esses mapas estão sendo carregados sem a necessidade de atualizar a página inteira, ali estamos vendo o uso de Ajax. E Ajax, pessoal, foi criado pela Microsoft. Foi criada pelos desenvolvedores do Web Access 2000, tá? Com a finalidade de permitir a troca de informações entre o cliente de e-mail ali, o web, e o servidor. Exatamente como nós temos hoje na maioria dos e-mails web, eles utilizam essa mesma funcionalidade de Ajax. E tudo isso acontece através do objeto XML HTTP Request. Esse objeto ele não faz parte do DOM. Tá? Ele foi criado pela Microsoft, posteriormente ele foi implementado por outros navegadores ali. E em 2006, a W3C publicou o primeiro rascunho de uma proposta de especificação para o objeto HTTP Request. E aí ele passou a virar uma recomendação oficial. Então, aqui na W3 Schools, vocês vão encontrar algumas referências, né? Como vocês já viram, HTML, né? CSS, XHTML, JavaScript. Nós temos referências ao DOM, a nossa DOM Core API, DOM HTML API. E vocês vão encontrar aqui também referências ao Ajax. Nessa página de Ajax, vocês vão encontrar, além de algumas instruções de como utilizar Ajax, alguns exemplos, nós temos aqui uma página com vários exemplos de utilização do Ajax. E um dos exemplos, vamos mostrar aqui, é exatamente esse aqui, um exemplo básico, onde você seleciona uma determinada informação e essa informação é requisitada a um servidor. O servidor retorna essa informação e o JavaScript apresenta os dados aqui na página sem a necessidade de atualizar a página inteira. Vamos procurar uma outra informação. E a informação é atualizada, como vocês acabaram de ver aqui, foi atualizada, né? Então, isso aqui é feito utilizando Ajax. Tá? O X do Ajax, pessoal, ele é um X que representa a palavra XML. Mas, como vocês já viram, como eu acabei de falar, nós podemos carregar muito mais do que XML utilizando Ajax. Nós podemos carregar qualquer conteúdo dinâmico que esteja em um servidor. Então, nós podemos carregar um arquivo texto, um arquivo XML, um arquivo JSON, que é um formato conhecido aí na linguagem JavaScript. Nós podemos acessar páginas PHP, JSP, ASP, ASPX, enfim, você pode acessar qualquer conteúdo dinâmico, não somente XML, tá bom? E vamos começar aqui a nossa aula já criando o nosso primeiro exemplo Ajax. Então, eu vou fechar esta aba aqui. E vamos aqui no nosso exemplo Ajax, né? Nós temos aqui um código, né, JavaScript, que a única coisa que ele está fazendo aqui
atrelar aquele botão, esse manipulador de evento. Então tá aí. E vamos começar aqui a fazer a nossa implementação de Ajax. Então, como eu disse, pessoal, tudo começa pelo objeto XML HTTP Request. Eu vou chamar esse objeto aqui de Ajax, new XML HTTP Request. E é através desse objeto que nós fazemos todas as nossas requisições. E o próximo passo aqui é a gente ser acionado quando uma requisição ao servidor tiver chegado. Lembrem-se que Ajax vem de assíncronos. O que significa essa palavra assíncrona? Significa que alguma operação vai acontecer por debaixo dos panos. O que é isso? O que é uma ação síncrona? É uma ação que eu disparo e espero o retorno dela para fazer uma outra ação. Essa é uma ação síncrona. Um exemplo de ação síncrona. Eu clico em um link e eu tenho que esperar o processo de submissão dessa requisição para o servidor e esperar a página ser retornada para mim do servidor. Esse é um processo síncrono. E o que é um processo assíncrono? Eu posso simplesmente disparar um link, né, e esse link, a partir do momento que eu disparei esse link, eu poderia continuar navegando na página e fazendo outras ações, e assim que o servidor tivesse retornado uma ação para mim, aí ele vai trazer essa informação de volta, né, sem eu ter que parar o que eu estou fazendo. Isso que é um processo assíncrono. Essa que é a grande vantagem do Ajax, né? Nós podemos continuar mexendo na página e o processo está acontecendo ali por debaixo dos panos. Quando o processo termina de acontecer, ele traz a informação e mostra para mim na página. Então, isso que é assíncrono. Então, como é que nós sabemos que um processo terminou de ser executado? Através de um evento do nosso objeto Ajax aqui, né, do nosso HTTP Request. Então, esse evento, que é o onReady State Change, ele informa para a gente, né, que houve alguma alteração, houve alguma resposta do servidor a uma requisição nossa. Ou seja, sempre que o cliente ele faz uma requisição para o servidor e o servidor dá algum tipo de resposta, ou seja, acontece algum tipo de atualização no status da comunicação entre ele e o servidor, então essa alteração no status vai ser informada aqui nesse evento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é atrelar um evento, aqui um manipulador de evento, na verdade, para quando alguma coisa acontecer. Então, aqui a gente poderia fazer o tratamento da informação que a gente está fazendo, que a gente está requisitando para o servidor, tá? Agora, como é que nós sabemos o status da nossa comunicação? Através da propriedade readState. Então, eu posso pegar aqui a propriedade readState. Essa propriedade ela vai informar o estado, né, o status da nossa comunicação com o servidor. Então, o nosso status de comunicação com o servidor ele pode ter aqui 5 valores, né? E todos esses valores em número. Então, o valor 0 ele indica uma comunicação não iniciada ainda com o servidor. O status 1 vai indicar que houve um início de comunicação. O status 2 ele vai indicar aqui que houve um início de requisição ao servidor, que a gente encaminhou alguma coisa para o servidor. O status 3 vai informar para a gente que o servidor está em processo de envio de resposta, que o servidor já recebeu a nossa requisição e está processando essa requisição. E o status 4 vai indicar para a gente que o servidor acabou de enviar a resposta da requisição. Então, eu vou querer ver sempre aqui, um exemplo. Eu quero ver se a nossa requisição já chegou. Então, eu vou sempre comparar essa requisição aqui com o status 4, né, que indica que a nossa requisição acabou de chegar.
Então, requisição chegou. Tudo bem. Agora, só isso aqui ainda não é o suficiente. Está faltando a gente informar qual é o servidor, qual é o endereço que a gente quer acessar. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui outra função, né, que é a função open. Então, ajax.open é a função que nós vamos utilizar para indicar para o Ajax aonde é que ele vai ter que acessar. Essa função ela requer dois parâmetros obrigatórios, né? O primeiro parâmetro aqui é o método que nós vamos utilizar para realizar a requisição. Existem dois métodos principais. Existe o método get, né? E existe o método post. Temos vários outros métodos como connect, delete, head, options post, put, trace, track, mas os que a gente vai utilizar são os métodos get ou post. Post para quando a gente estiver manipulando uma grande quantidade de informação, né, tanto submetendo como requisitando uma grande quantidade de informação, e get quando for pequenas quantidades de informação. O segundo parâmetro é a URL. Então, qual é o arquivo que você quer acessar? Qual é o servidor que você quer acessar? E aí, aqui na URL, a gente pode utilizar um valor relativo, um valor absoluto para o endereço, ou o caminho completo do endereço. Então, eu poderia utilizar aqui http://www.xti.com.br e colocar o caminho da página que eu quero requisitar. Ou a gente poderia colocar uma informação, um endereço relativo a essa página que nós estamos utilizando. E aí, para isso, pessoal, nós temos aqui, eu criei aqui alguns arquivos para a gente poder estar trabalhando nesse curso, né? Nessa aula de Ajax. Então, eu criei um arquivo, arquivo.txt, que está dentro do diretório Ajax aqui, né? Que é exatamente este arquivo aqui. Então, eu vou acessar esse arquivo, que está dentro do diretório Ajax. Vou procurar aqui o arquivo.txt. É esse o arquivo, né, a página que eu quero acessar. E existem outros 3 parâmetros dessa função que não são obrigatórios, né, mas é importante a gente pelo menos saber aqui no curso. O terceiro parâmetro aqui é o parâmetro que informa se essa função vai ser assíncrona ou síncrona. Se nós não informarmos, ele vai reconhecer esse parâmetro como assíncrono, né? Que é o valor true. Mas se vocês quiserem, por algum motivo, utilizar uma requisição síncrona, aí vocês vão utilizar o parâmetro false. Mas aí vocês perdem todo o poder, né, do Ajax, que é exatamente trabalhar de forma assíncrona. E temos ainda outros 2 parâmetros que dificilmente vocês vão utilizar, que é usuário e senha, né? Por que eu falo que dificilmente vocês vão utilizar? Porque esses parâmetros, eles servem para você fazer uma conexão segura e autenticada em uma determinada página. E se você coloca o seu usuário e senha aqui direto no JavaScript, isso aqui fica muito vulnerável, porque qualquer pessoa que entrar no seu JavaScript e ler, né, esses parâmetros, vão saber quais são essas credenciais, e aí você perde a segurança. Tá? E o último parâmetro, aliás, a última função que a gente precisa para fazer uma requisição é a função send. Né? Essa função é que realmente vai iniciar a requisição com o servidor. Tá certo? Então, essa função send, vocês podem utilizar ela ou sem passar nenhuma informação. No nosso caso aqui, o arquivo txt, eu não quero passar nenhum parâmetro adicional a ele. Mas, se nós estivéssemos acessando uma página que recebesse alguns parâmetros, a gente poderia passar os parâmetros aqui. Então, parâmetro 1 igual a xpto. Parâmetro 2, né? Naquela mesma sintaxe que a gente utiliza na URL das nossas páginas. XTI
Brasil. Então é isso. No nosso caso, eu não vou utilizar nenhum parâmetro, vou fazer a requisição mais simples possível. Então vamos ver o resultado disso daqui, né? Vou atualizar aqui e clicar no botão Ajax. Então a requisição chegou. Opa, então eu consegui fazer uma conexão com esse arquivo, uma conexão bem sucedida, e esse arquivo foi retornado para mim, né? E eu recebi esse arquivo aqui e fui informado disso nesse status da minha conexão com o servidor. Só que só isso ainda é insuficiente, porque eu quero, na verdade, ver que arquivo é esse, né? Então, como é que a gente faz isso? Para receber as respostas do nosso servidor, nós temos 4 propriedades. Eu tenho a propriedade status, a propriedade status text, a propriedade response text e a propriedade response XML. Tá? A propriedade status, ela é, na verdade, um número que representa o status dessa requisição que nós fizemos, né? Então, por exemplo, quando nós acessamos uma página não encontrada, nós recebemos ali o erro 404. Esse número 404 representa o status dessa nossa requisição. Então, o número 404 significa que eu tenho um documento não encontrado. E eu tenho um outro status que a gente costuma procurar, que é o status que indica uma requisição de documento bem-sucedida. Então, quando a gente teve uma requisição de documento bem-sucedida, o servidor vai responder para a gente o status igual a 200. Tá? E o status text? O status text, ele vai informar para a gente, né, eu vou até colocar aqui a título de referência mesmo, status text. Então, o status text, ele vai trazer para a gente um texto representando esse status. Então, o número do status igual a 200, por exemplo, eu vou receber um texto aqui igual a OK, né? Que a minha requisição está OK. E nós temos também mais duas propriedades, que é a nossa response text, que retorna o resultado da nossa requisição em formato de texto. E eu tenho a response XML, que retorna para a gente o resultado da nossa requisição no formato XML. Como no nosso caso aqui, o arquivo que eu estou solicitando é esse aqui, um arquivo texto simples, então eu vou alertar aqui, né, o nosso ajax.response text. Essa aqui é a resposta que eu quero apresentar para o usuário. Vamos ver? E está aqui. Trouxe o conteúdo que estava dentro desse arquivo texto e imprimiu isso aqui numa mensagem de alerta para a gente. Vocês podem estar se perguntando, então Ajax é só isso? Não, Ajax é um pouco mais complexo do que só isso, né? Mas vamos continuar aqui trabalhando com essa nossa resposta. Vamos fazer, por exemplo, essa resposta aparecer aqui na nossa página. Então, na nossa página, nós temos uma área aqui, uma div com ID resposta, e nessa div aqui eu quero apresentar aquele resultado. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o que a gente já aprendeu, de DOM, por exemplo. Vou deixar aqui em cima, né, var r de resultado, document.getElement by ID. Vou procurar esse elemento, né? E aqui nesse elemento eu vou adicionar um filho, append child. E vou utilizar aquele método de fábrica para criar um nó do tipo texto, document.createTextNode, passando aqui, né, a resposta que nós recebemos. Ajax.responseText. Vamos ver aqui o resultado agora.
para vocês aproveitarem bem cada aula do curso, é importante que vocês tenham feito as aulas anteriores, viu, pessoal? Para quem não fez aí, tá em tempo. Então, olha aí. Nós fizemos uma requisição ao servidor e adicionamos aquela área, aquela div, mais um filho, que é um nó de texto, né, com o texto que nós recebemos daquele arquivo. Então tá aí. Cada vez que eu clicar aqui, ele vai adicionar mais um nó de texto. Então, isso aqui é uma coisa que acontece na nossa caixa de e-mail ali do Gmail, por exemplo. Né? Os e-mails vão chegando e eles vão sendo anexados ali à nossa página, sem a necessidade de recarregar a página inteira novamente. Claro, nós temos aqui uma outra forma um pouco mais fácil de fazer isso aqui também. Poderia ser utilizando aquela propriedade inner HTML e colocando simplesmente aqui aquele texto aqui pra gente, né? Mas a forma correta de se fazer isso aqui é utilizando a nossa DOM Core API. Então vamos ver o resultado aqui. Então tá aí. Todas as vezes que eu clicar, ele vai substituir o inner HTML, né, com o texto que ele conseguiu encontrar ali daquele arquivo. Vamos aumentar um pouquinho mais a complexidade do nosso arquivo, né? Agora, vamos fazer uma requisição ao nosso arquivo HTML. Então, eu construí aqui um arquivo muito simples, HTML também, que é uma lista com um item só, contendo ali conteúdo do arquivo HTML. Vamos colocar aqui. Vamos voltar aqui, né? Arquivo HTML, e vamos agora fazer o mesmo teste. E tá aí. Trouxe agora o conteúdo do arquivo HTML para a gente. A gente poderia trabalhar esse arquivo, poderia acessar esses elementos utilizando o DOM, né? Mas vamos fazer isso com o nosso arquivo XML agora, né? Afinal, o Ajax, o X é de XML, então vamos trabalhar aqui com esse arquivo do tipo XML. Como é que vamos fazer isso? Vamos colocar aqui arquivo.xml. E agora eu vou atribuir o valor dessa resposta aqui a uma variável, XML. E vamos agora acessar a informação que está aqui dentro da tag URL, né, que é esse texto aqui. Como é que a gente faria isso com o DOM? Então, xml.getElements by tag name. Essa é uma forma. Qual que é o nome da tag? URL. Então, vamos lá. URL. Como essa função getElements by tag name, ele retorna vários elementos. Eu vou pegar o primeiro elemento. E vamos pegar aqui agora o primeiro filho aqui desse elemento, que é, na verdade, o nosso nó do tipo texto aqui, né? Como é que a gente faz isso? Recuperamos o nosso primeiro filho, first child, ponto, node value, né? Esse first child já é o nó do tipo texto, e aí node value para recuperar o texto. E aqui nós temos a URL. E agora a gente pode adicionar essa URL usando a mesma técnica que nós utilizamos ali em cima, colocando aqui URL. Vamos ver aqui o resultado agora. Ah, sim, faltou apenas um detalhe. A nossa resposta agora é uma resposta XML. Então, eu vou recuperar aqui o atributo response.xml, não mais response.txt. Vamos ver aqui o resultado. E assim, nós recuperamos o XML, um documento XML, que eu posso manipular utilizando a nossa DOM Core API, né, para acessar ali os elementos desse nosso XML. Lembrem-se da aula de navegação, né, na árvore de documentos, na árvore de elementos do seu documento, que nós tivemos
em algumas aulas passadas aí. Tá bom? Então é isso aqui. É dessa forma que a gente trabalha com XML. Existe outra forma de trabalhar com XML? Sim, existe. Mas essa outra forma ainda não é cross-browser. Só alguns browsers já implementaram essa nova tecnologia, que é a tecnologia... Vou até colocar aqui para vocês. E4X, que nós vamos encontrar aqui na nossa W3 Schools. Tem aqui, ó, E4X. Essa tecnologia é uma especificação que foi feita pela W3C, mas ainda não foi implementada por todos os browsers, né? Para você poder manipular XML ali, ó, diretamente no JavaScript. Então você tem a possibilidade de trabalhar com XML de uma maneira muito mais simples. Então, por exemplo, eu vou recuperar aqui a nossa requisição por texto mesmo e vou criar aqui um novo objeto do tipo XML. Isso aqui vai funcionar no Firefox, por exemplo, mas ainda não vai funcionar no seu Internet Explorer, tá? E aqui, ao invés de acessar o URL utilizando todo esse endereço aqui, a gente poderia simplesmente acessar xml.url, né? E aqui não ia mudar nada. Ou, se eu quisesse até suprimir essa informação, porque a linha é tão pequena, né? Eu poderia simplesmente colocar aqui xml.url. Vamos ver aqui o resultado? Aí, é o mesmo resultado. Então, esse objeto XML, ele recebeu aqui uma string, converteu essa string em um XML, em um objeto XML, né? Onde eu posso navegar por esse objeto como sendo um objeto JavaScript. Então, da mesma forma que eu posso navegar utilizando um objeto com a notação JSON, por exemplo, né? Então, é isso. Então, essas são as formas que a gente tem aqui de estar trabalhando com essas requisições via Ajax. Na próxima aula, nós vamos ver alguns detalhes para transformar aqui os seus scripts Ajax em scripts cross-browser, ou seja, que funcionam em todos os browsers. E vamos ver um pouco mais a fundo essa tecnologia para a gente poder fazer agora requisições a um servidor, a uma página dinâmica. Então, na próxima aula, vocês vão ver como trabalhar melhor ainda com Ajax. Vejo vocês lá, pessoal!